Bom dia, galera. Bom, primeiramente eu queria pedir desculpas em relação à aula número 1. Eu acabei não me apresentando, né, em relação ao meu nome, a tudo. Então, meu nome é Ricardo, né, assim como o professor de vocês. Eu sou aluno do Cefet, da licenciatura em Física, e estou hoje no último período, né, da graduação, né, e agora a gente está tendo essa oportunidade, né, de trabalhar junto com vocês, né, e falar um pouquinho, né, dessa parte importante da física, né, dentro da mecânica, que é a parte de impulso, né, e quantidade de movimento, né. Na primeira aula a gente falou da importância, né, do airbag, né, da proteção de pneus, né, para a gente entender o teorema do impulso em relação à variação da quantidade de movimento. A gente viu, né, os dois conceitos de forma muito especificada, né, o que é cada um, quais são as características de cada um. E agora a gente vai falar, né, de colisões, né, que a gente também pode chamar de choques mecânicos. Alguns livros, né, tratam de choques mecânicos, outros livros tratam de colisões mecânicas, né? E as colisões mecânicas, elas são muito utilizadas o quê? A partir da conservação da quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento ela vai se conservar antes da colisão e depois da colisão. Então a gente pode, né? A gente pode falar de que a quantidade de movimento se conserva, né? E a quantidade de movimento, galera, a gente sabe aqui a partir do quê? Que a quantidade de movimento, que a gente chama de momento linear, é o produto da massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, a velocidade também é uma grandeza vetorial, e para a gente ter essa relação, a gente precisa saber o que é uma grandeza vetorial. É uma grandeza que tem módulo, direção e sentido, e a massa aqui é uma grandeza escalar, tá? Então, a conservação da quantidade de movimento linear total quer dizer que toda a quantidade de movimento que eu tenho antes é igual à quantidade de movimento que eu tenho depois. Antes o quê? Antes da colisão e depois da colisão. Então, eu posso ter uma colisão entre dois corpos? Posso. Eu posso ter uma colisão entre três corpos? Pode também, não tem problema nenhum. Mas, na grande maioria dos casos, a gente vai trabalhar com dois corpos. E o que faz modificar, né, por exemplo, um corpo se chocar com o outro? A mudança ocorre justamente a partir do quê? Ocorre a partir da mudança da velocidade desses corpos. Porque as massas desses corpos elas vão se manter. Não tem perda de massa. Então, ó, Q1 mais Q2 mais quantos corpos tiverem antes é igual a Q1 mais Q2 mais quantos corpos tiverem depois. Então, a gente pode pensar no seguinte. Eu tenho aqui M1, V1 antes da colisão, mais M2, V2 antes da colisão. Então, são as velocidades dos dois corpos antes de se chocarem. Depois, vamos ter o seguinte, M1, V1, depois, que a gente vai chamar de V1', né? Isso aí pode ser MA, VA, isso aí vai depender muito de cada um, tá? M2, V2, depois da colisão. Então, o que muda? Muda-se a velocidade. As massas elas vão se manter. Aí a gente vai estudar, a gente vai poder estudar quais são os tipos de colisões. E aí a gente vai pegar uma situação problema e a gente vai entender o que está acontecendo. Tudo bem? Então, a gente tem aqui o quê? Três tipos de colisões. Elástica, parcialmente elástica e inelástica, tá? Então, aqui a gente pegar um desenho qualquer, né? Eu tenho um corpo A com uma velocidade V0 e um corpo B em repouso. Então, a velocidade inicial dele é 0. Isso antes da colisão. Depois de se chocarem, o corpo A vai ter uma velocidade VA
e um corpo B vai ter uma velocidade VB. E isso vai depender do quê? Do tipo de colisão que cada um vai ter. Tudo bem? Bom, o que a gente pode entender, né, desses tipos de colisões? O tipo de choque, o tipo de colisão, quando a gente chama de perfeitamente elástico, quer dizer que toda a energia cinética que eu tenho antes vai ser igual à energia cinética que eu tenho depois. Ou seja, a energia cinética, a velocidade, o conjunto de velocidades que eu tenho nos corpos antes vai ser o conjunto de velocidades que eu tenho depois. É o caso, por exemplo, aqui ó, é um corpo que bate no outro e ele vai o quê? Se grudar um no outro. Tudo bem? Tá? Por exemplo, o corpo A bate no corpo B, eles se chocam e eles se mantêm grudados e caminham juntos depois. Tudo bem? Esse é o choque perfeitamente elástico. Tá? Então a energia cinética também se conserva. Tá? Então isso aqui a gente chama de coeficiente de restituição. Depois a gente vai chegar na formulinha dele, como que a gente chega nisso. Tá? Parcialmente elástico, a energia cinética que eu tenho antes é maior do que eu tenho depois. Ou seja, eu tenho uma perda de energia nesse espaço aqui, depois desse fenômeno. Tudo bem? Então, ele perde parte da minha energia e o coeficiente de restituição vai ser o quê? Entre 0 e 1. Tudo bem? Então, parcialmente ele perde essa energia. E o perfeitamente inelástico é quando o E é igual a zero. O E é igual a zero. Então, toda a energia cinética que eu tenho antes é maior do que a energia cinética que eu tenho depois. E aí a gente vai olhar aqui, ó, a conservação da quantidade de movimento. A gente até já trabalhou esses conceitos aqui, né? M1V1, M2V2, M1V1', M2V2'. Então, aqui eu tenho a relação antes do choque e aqui eu tenho a relação depois do choque. O coeficiente de restituição é a velocidade, a diferença da velocidade depois do choque com a diferença das velocidades antes do choque. Então, se o E for igual a zero, aqui que a gente falou do perfeitamente elástico, aqui se for zero, se eu pegar esse termo e multiplicar por zero, as velocidades aqui vai dar tudo igual a zero. Então, a velocidade do corpo 2 com a velocidade do corpo 1 se mantém o quê? Igual. Tudo bem? As velocidades depois do choque são iguais. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai trabalhar em relação a isso. Tá? Então, a gente fez um resuminho aqui da quantidade de movimento ao ponto que ela se conserva. Depois, a gente fala dos tipos de colisões que vão trabalhar no nosso problema. E aqui a importância do coeficiente de restituição, tá? Então, na hora que vocês forem fazer exercícios, é importante que vocês tenham esse cuidado de ver os tipos de colisões que vão ocorrer. Tudo bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo, galera. Fique com Deus.